Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Sexta-feira, último dia da semana para a Hora Nazarena. Como é bom podermos chegar a mais um final de semana, onde nós nos preparamos para aquele culto maravilhoso de domingo, onde nós estaremos louvando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. E aqui, compartilhando um pouco mais de um texto da Palavra do Senhor. A Hora Nazarena é um devocional da Igreja do Nazareno Tauá, que tem o propósito de estar abençoando a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. Esse momento único, onde nós podemos meditar no texto da Palavra do Senhor e onde a Palavra do Senhor manifesta a sua graça, o seu amor sobre as nossas vidas. Temos estado juntos a cada dia e nisso nós temos visto as boas mãos do Senhor para conosco. Hoje nós vamos meditar no texto da Palavra do Senhor, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 28, um versículo muito conhecido de todos, mas que sempre fala profundamente aos nossos corações, sempre nos mostra a abundante graça do Senhor, sempre mostra o manifestar da bondade de Deus nas nossas vidas, sempre nos faz compreender aquilo que Deus tem como propósito para cada um de nós, e nisso nós podemos compartilhar dessa maravilhosa graça do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto a qual o apóstolo Paulo descreve essa mensagem tão maravilhosa, nós podemos dizer assim que é o epicentro do livro de Romanos. O livro de Romanos é um dos livros importantíssimos para nós podermos compreender a graça, a salvação. É um dos livros que muitos escritores eruditos chamavam do quinto evangelho, porque ele apresenta o evangelho do Senhor para que nós possamos nele meditar, crescer na sua abundante graça. E esse texto do capítulo 8 ele vai falar para a gente assim, uma coisa de maneira bem positiva, quase que semelhante à matemática. Assim como nós sabemos que 1 mais 1 é 2, ou são 2, não tem como nós fazermos qualquer outro tipo de equação e esperar dar um resultado diferente. É a maneira como o apóstolo Paulo descreve nesse texto, quando ele usa a palavra sabemos. Sabemos que todas as coisas, ou seja, não tem como fazer uma outra equação na esperança que as coisas sejam diferentes, na esperança que as coisas sejam mudadas, transformadas ou outra coisa parecida com essa. Ele vai dizer claramente: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é interessante que quando nós paramos para meditar nisso, nós também acabamos sendo levados a uma ideia, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por que o mal existe? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por que existe a morte, os desastres? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque muitas das vezes eu sou abatido, porque muitas das vezes as coisas para mim parecem ser mais difíceis do que os outros, porque muitas das vezes eu não alcanço os meus planos, os meus projetos ou coisa semelhante a essa. Então nisso nós podemos prever que quando o Senhor está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Ele não está falando que vai, como um toque de mágica, uma varinha de condão, realizar os nossos planos, os nossos projetos. Não é isso que Ele está falando. Ele está falando que no final de todas as coisas acontecerão de maneira que o propósito do Senhor se cumpra, e ele se cumprindo, cumprirá para o nosso bem. Tenta imaginar José, um grande exemplo que nós podemos pegar para as nossas vidas. Será que José
né, durante o seu período de cativeiro, vamos dizer assim, né, de dificuldades no Egito, na masmorra do rei, se ele escutasse essas palavras, qual seria a sua reação? Se logo quando os irmãos deles jogou no buraco, ou quando ele estava como escravo na casa de Potifar, ou mesmo sendo lançado na cadeia, e alguém disse para ele: José, mas você pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que ele diria? Como ele interpretaria isso? Bem, se fosse como qualquer um de nós, naturalmente diria o seguinte: se as coisas cooperassem para o bem, eu não estaria passando por isso. Usaríamos palavras tão semelhantes à de Gideão, né? Que quando o anjo aparece para ele, fala: Deus é contigo, homem valente. Ele fala: se Deus é comigo, por que nós estamos assim? Por que nós plantamos e não podemos colher? Por que nós temos que malhar o trigo, né, num lagar, dentro de uma caverna, dentro de um buraco? Porque todas as vezes que as nossas plantações crescem, os midianitas vêm e tomam e levam, e nós ficamos a ver na vida. Então é isso que essa expressão claramente vem trazer para nós. Quando a Bíblia nos fala que sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, ela está nos dizendo que, né, Deus tem, né, um futuro para nós que não está de acordo com os nossos projetos, com os nossos planos, mas de acordo com o plano dele. E ele usa, né, os seus planos da maneira que ele quer para fazer com que as coisas deem certo. Mas ele vai um pouco além em meio disso, que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas ele coloca uma condição para este bem, né, quando ele fala que é segundo aqueles que vivem, ou daqueles que são chamados e que vivem segundo o seu propósito. Então nós precisamos compreender que há um propósito de Deus para as nossas vidas. E se nós não cumprirmos esse propósito, Deus usa meios diferenciados para nos trazer de volta. Paulo estava muito bem como um estudante, como um jovem aprendiz, se preparando para ser um dos membros do Sinédrio, até que um dia, né, Deus tem que derrubá-lo do cavalo, deixa ele cego e o coloca, né, ele que era um perseguidor da igreja, como perseguido. E aí então ele cumpre o propósito e ele pode escrever essas palavras com autoridade, porque ele sabe o que é sofrer pelos nomes de Cristo. E é isso então que o Senhor também espera de nós. Não estamos dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que a gente possa criar a expectativa que tudo vai dar certo. Não quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem, porque se as coisas ainda não deram certo, podemos confiar no Senhor, porque o melhor acontecerá depois. Que as coisas tomarão um rumo diferente, que o Senhor fará cumprir os seus planos, que os seus projetos cumprirão na nossa vida, e nós veremos a graça do Senhor, nós veremos a benevolência do Senhor, nós veremos o amor do Senhor por nós, por as nossas vidas, e aí nós compreendemos que a fidelidade do Senhor, aquela que não tem fim, sempre agirá ao nosso favor. Que Deus então te abençoe nessa hora, abençoe a sua vida, e que nós possamos desfrutar dessa grande verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Deus te abençoe, fique na paz, até segunda-feira com a Hora Nazarena, mas no final de semana você é o nosso convidado a estar conosco. Igreja Nazarena no Tauá, na rua Demédio Toledo, número 358. Fique na paz, meu querido, Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque nós podemos ter essa experiência clara, real com o Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Venha, Deus, sobre nós, esteja conosco em tudo que vamos fazer e que o seu nome venha ser engrandecido. Eis o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão, Deus abençoe a sua vida. Lembrai que a Hora Nazarena é um devocional da Igreja do Nazareno do Tauá para abençoar você. Compartilhe esse vídeo com mais e mais amigos, para que a palavra do Senhor possa chegar também
na casa de um outro amigo seu. Compartilhe nos seus grupos aí de WhatsApp, em grupos de igreja, e que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, Deus te abençoe. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, com a Hora Nazarena.